Terminada a parte de fonologia, veja bem, fonologia, você aprendeu a ler e escrever, literalmente. Reconheceu letras, fundiram letras, formaram sílabas, formaram palavras, contamos as letras e contamos os sons que nós produzíamos a partir da palavra escrita, beleza? Então, fonema é o som da letra. Hoje nós vamos trabalhar com grafema. Fonema é a palavra produzida, dita. Hoje nós vamos trabalhar com a palavra escrita. Pessoal, uma notícia excelente para vocês. Da agora para frente, acabou-se os problemas com a língua portuguesa. Eu digo isso considerando mesmo. Uma vez que vou lhes preparar para a prova de concurso, então nós vamos trabalhar com o essencial, apenas o essencial. Então hoje nós introduzimos a matéria de morfologia. Morfologia. O que é morfo? Morfo é a forma que a palavra tem. Morfo é a forma e logia é o estudo. Considerem muito fácil essa matéria, muito fácil. Bacana? Então nós vamos começar com o item 1, que são os elementos da palavra. Preste atenção no singular, preste atenção no plural. Essa frase, elementos da palavra, determina que a palavra tem a origem dela, a base dela, e dela nós construímos uma família de palavras. Então, por exemplo, você lembra que você falou, aprendeu a palavra casa. Na palavra casa, você aprendeu casa, casinha, casarão, casebre, casar, o verbo casar, a palavra casamento, ou seja, nós conhecemos uma palavra e dela nós construímos outras. Então, dentro de elementos da palavra, nós vamos desmembrar. Se eu falo por exemplo, casamento, né? Se eu falo casamento, você vai lembrar do verbo casar. E seu pai falava, disse, ou se não ele, alguém disse, quem casa, quer casa. Então, o casamento nasceu da palavra casa. A palavra casinha nasceu, né, da palavra casa. A palavra casarão nasceu da palavra casa. Então, vamos lá. Morfologia é a palavra e suas estruturas. Elementos da palavra começa com raiz, né? Então, letra A, raiz ou radical. Raiz ou radical, né? Então, o que é raiz e radical? É a menor parte da palavra. É a menor parte da palavra, né? Então, eu te dou o radical, a menor parte da palavra, meni. E o que nós podemos formar dessa palavra, desse radical, dessa raiz da palavra? O que eu posso formar? Eu posso formar menino. Menino é
o adjetivo de uma criança. Eu posso formar menina, que é o feminino. Eu posso formar menininho, que é o diminutivo. Eu posso formar meninona, que é o feminino aumentativo. Enfim, eu tenho condições. Meninice. Então observa que eu te dou o radical e você forma as palavras que você conhece. Vamos lembrar de casa? Casa, casario, casamento, casarão, casebre. E assim vamos construindo. Aqui nós vamos pensar o verbo cantar. Vamos pensar o verbo. Aqui nós pensamos um nome. E aqui nós pensamos um verbo. Então, sobre o verbo, nós temos o verbo canto, canta, cantamos, cantaram, cantei, cantou e por aí vai. Eu conjugo os verbos. Observe que eu tenho uma raiz. Eu tenho uma raiz da palavra. Eu tenho uma raiz de um nome. Nome é quando a gente fala substantivo. A língua portuguesa, ela se divide em nome e verbo. Beleza? Nome e verbo. Então, eu te dou o radical meni e o radical cante. E você forma esse universo de palavras, esse universo de verbos. Certinho? Raiz, radical, é a menor parte do grafema. Então, a palavra, ela escrita recebe o nome. Então, a letra B. Na letra B, nós vamos conhecer a vogal temática. Da letra B, conheceremos a vogal temática. O que é vogal temática? Existe o verbo cantar, vender, dormir. A vogal temática é o A, o E e o I. Vogal temática, ar, ir, né? E onde que eu acho essa terminação? Nos verbos. Vogal temática só estão presentes em verbos. Então, na vogal temática, eu tiro o R, para achar a vogal temática do verbo, eu tiro o R e eu tenho canta, vende, dorme. Quando eu conjugo o verbo, ela vai se manter junto do radical, ó, radical, né? Radical é o cante. O cante, o vende e o dorme. Isso aqui são radical. A vogal temática, ela se soma, ela se junta ao radical. Então, a vogal temática, eu tiro o R, é o A, o E e o I nos verbos. O A, o E e o I nos verbos. Então, vamos conjugar o verbo cantar. Eu canto, tu
cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Fazer melhor, farei melhor. Farei melhor. Então vamos lá. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Preste atenção que o verbo, ele tem o radical. Cante, 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 cante. Retoma aqui, ó, radical. Cante, vogal temática, a. Em quais verbos conjugados eu tenho a? Eu tenho ele aqui, 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 aqui e aqui. Aqui eu não tenho. Vogal temática, na primeira pessoa eu não tenho. Vamos ver no passado. No passado, eu cantei, tu cantastes, ele cantou. Nós cantamos, vós cantaste, eles cantaram. Aqui, de novo, o radical. Cante, 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 cante. Não tem o vogal temática, ó, não tem a vogal temática, aqui tem. Aqui não tem, aqui tem. Também e também. Isso é vogal temática, é quando eu tenho o radical do verbo mais o a. Vamos ao verbo vender. No verbo vender, eu tenho eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendais, eles vendem. Qual que é a vogal temática do verbo vender? É o é. Então, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho, tenho, tenho. Aqui não tem. Aqui eu tenho. Né? Então, o verbo vender, a vogal temática é o é. No verbo dormir, eu durmo, tu dormes, ele dorme. Nós dormimos, vós dormides, eles dormem. Então observa que o verbo dormir,
A vogal temática é o I. Vogal temática é o I. No primeiro, não tem, não tem, não tem. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho, aqui não tem. Então, todos os verbos da língua portuguesa, todos os verbos terminam em a, ar, ir. Ar, ir. Todos os verbos. Eu tiro o R, a vogal temática é o A, E, I. Lembrando que vogal temática só vai acontecer nos verbos. Só vai acontecer nos verbos. Portanto, eu tenho que me ater a essa informação sagrada, né? Então, verbo cantar, vender e o verbo dormir. Muito bem. Quais são os elementos que compõem a palavra? É o radical e a vogal temática. Então, todas as palavras têm radical? Todas as palavras têm? Radical talvez não, mas 99% sim. Todas as palavras têm vogal temática? Não, somente verbos. Vogal temática, somente verbos. Então, conjuga-se o verbo e você encontra a vogal temática dele. Eu vou te dar o verbo passaríamos, né? Quando nós passaríamos? Quando nós passaríamos? Passaríamos, será que tem vogal temática? Para eu achar a vogal temática, eu dou o primitivo do verbo passaríamos, que é o verbo passar. Nasceu de qual verbo? Passaríamos. Do verbo passar. Eu vou lá, tiro o R, a vogal temática é o A. Eu venho aqui, ó, o verbo aqui, ó, passa. Então tem vogal temática. Ele tem a vogal temática na formação dele. Se fosse o verbo passei, se fosse o verbo eu passei, pretérito, né? Então eu vou lembrar que é do verbo passar, o radical é passe, né? Eu tenho o E, portanto não tem vogal temática. A vogal temática é o A, do verbo passar. A vogal temática é o A. Entenderam? Repetindo, todas as palavras têm vogal temática? Não, somente os verbos. Feito? A soma da vogal temática do radical mais a vogal temática vai me dar o tema. Ou a soma do radical mais uma vogal, repetindo, a soma de um radical mais uma vogal vai me dar o tema. O que é o tema? É a palavra. Tema é a palavra escrita, dita. A palavra escrita, dita. Certinho? Tema é a palavra escrita, é a palavra dita. Vamos dizer, por exemplo, a palavra policial. A palavra é policial. Tema
é a palavra dita, escrita no seu primitivo. Policial não é primitivo. Primitivo é o que dá origem à palavra. Então, o que é tema? Tema é o primitivo, é a palavra primitiva. Policial vem de qual palavra? Policial vem de polícia. Policial vem de polícia. O tema é polícia. Tá bom? Concursando. Concursando, aquela que faz concurso, né? Cadê o tema de concursando? O tema é concurso. Ó, concurso. Cadê o A? Não tem. O O, né? Desculpa. Cadê o O? Não tem. Mas eu sei que o primitivo de concursando é concurso. Então, qual que é o tema? Concurso. Qualquer palavra que eu disser, então, por exemplo, falar assim, Zezinho. Zezinho é meu irmão, Zezinho é meu tio, meu primo, meu amigo, cunhado, enfim. Zezinho é uma pessoa que eu conheço. Qual que é o tema de Zezinho? José. O tema é José. Se eu falo assim, bonitinho, qual que é o tema de bonitinho? Bonito. Bacana? Qual que é o tema de viatura? Viatura. Qual que é o tema? Via. Via de andar, de movimento, de correr. Via. Junta com viatura, forma um tema que é viatura. Um tema. Que a gente conhece por tema, né? Então, viatura é o carro do rolê. Então, nós já sabemos o que é radical, menor parte da palavra escrita, menor parte. Aprendemos vogal temática, que só aparece nos verbos. Todos os verbos têm vogal temática, seja no primitivo ou conjugado, ele vai apresentar a vogal temática ou não, né? Dependendo da conjugação. E temos o tema. Tema é a palavra. Agora começa a aula mesmo. Por quê? Na letra D de dado, nós vamos conhecer os afixos. Afixo. O que é afixo? É o modificador da palavra. Certo? Afixo é o modificador da palavra. Então eu te dou a palavra policiamento. Policiamento. Qual que é o tema de policiamento? O tema é polícia, né? Policiamento nasceu de qual palavra? Polícia, a menor parte. Achada a palavra polícia, aqui, ó, é o tema, né? Sobrou mento. Sobrou mento. Se eu falo, por exemplo, despreparo, né? Despreparo. Olha a derivação do verbo despreparar. Então nós temos aí no caso uma derivação imprópria, né? O despreparo do suspeito em querer nos enganar. Ele é um cara muito despreparado, ele é um cara completamente, né? Então, o suspeito não tem o preparo da coisa, então ele está despreparado. Despreparado vem de qual palavra? Preparar. Preparar. Certinho? Lembre-se
que o tema é a menor parte da palavra. Qual que é o tema? Perdão, menor parte não, desculpe. Tema é de onde a palavra veio. Ela veio do verbo preparar. Eu não tenho a terminação ar, eu tenho um O aqui. Eu tenho um O. Mas o tema está aí, sobrou 10. Sobrou 10. Pessoal, quando se fala de afixo, é aí que entra a matéria mesmo. Porque o concurso sempre vai perguntar em qual alternativa nós temos derivação, composição e etc, etc, etc. Então, transcrevendo aqui, letra D, afixo. O que é afixo? É o modificador do tema. Fica melhor assim. Afixo é o termo que modifica o tema. Então vamos lá, vamos trabalhar com a palavra polícia. Polícia é o tema. Polícia é o tema para nós trabalharmos. Então, da palavra polícia, eu formo policiamento. Teve um policiamento ostensivo. Eu tenho o policial. Policial é o adjetivo determinante de quem é o profissional da área, né? Ele é o profissional. Eu tenho policiar, que é o verbo, policiar, que é o verbo. Então, observa que policiamento é o substantivo, policial é o adjetivo e policiar é o verbo. Então, o que é afixo? É o modificador do tema. Eu te dou o tema, que é polícia, e tudo que nós formarmos a partir da palavra polícia, eu tiro o tema polícia, é o que sobrará da palavra. Então, os afixos, eles são prefixo. O prefixo inicia a palavra. O prefixo inicia a palavra, né? Vocês vão conhecer como vocábulo. O prefixo é o termo que inicia a palavra. Então eu te dou a palavra feliz. Te dou a palavra feliz. Você vem e coloca esse in aqui. Beleza? Então ele inicia. Tá aqui, ó. Nós temos o sufixo. O que é sufixo? Ele termina a palavra, o vocábulo. Tá? Então eu te dou a palavra feliz, você me dá a palavra felizmente. Você me dá a palavra feliz, né? Troca o Z pelo C. Então, felizmente, felicidade. Enquanto o prefixo inicia, o sufixo termina a palavra. Certinho? Então, vamos lá. Na palavra dada a palavra inconstitucional,
qual que é o tema? Qual que é o tema? Nasceu da palavra Constituição, né? Inconstitucional nasceu da palavra Constituição. Aqui ele, ó. Constituição, né? Constitu-se. Faltou o izinho, então constitu-se. Sobrou o que nessa palavra? Sobrou o in e sobrou sional, né? O tema é Constituição, então sobrou o in e sobrou sional. Tá aqui. O que é esse in? Ele é o prefixo, porque ele está no início da palavra. Eu tiro o tema, o que sobra, se for no início é pré, que está no final é suf. Somente isso. Então, o in é prefixo, o sional é sufixo. Ficou claro? Eu te dou a palavra deslealdade. Eu te dou a palavra deslealdade. Eu te pergunto, qual é o tema de deslealdade? Nasceu de qual palavra deslealdade? Você vai me dizer leal. Você vai me dizer leal. Onde que está o leal aqui? Aqui ele, ó. Está aqui. Então o tema é leal, né? Sobrou o quê? Sobrou des e sobrou dade. Sobrou des e sobrou dade. Então, o que será o des e o que será dade? Saberemos então que se está no início, des é prefixo e dade é sufixo. Simples assim. Simples assim. Então, o que são afixos? Afixos são modificador do tema. Eu te dou o tema e eu te dou uma palavra, você acha o tema, dentro do tema nós acharemos os elementos que o compõem. Certinho? O que me deu então essa transformação aí. Certo? Depois do afixo, preste atenção que sufixo é o modificador do tema. Sufixo é o modificador do tema. CD é. Vamos falar da desinência. Matéria do 6º ano primário, matéria da 7ª série, do 8º, hoje 9º ano, né? Matéria do 6º e do 8º ano e do 3º ano do ensino médio. Desinência, literalmente, é a terminação da palavra. Terminação do vocábulo. Tá bem? Desinência é a terminação da palavra, do vocábulo. Se eu disser, por exemplo, casa, o que vem na sua cabeça? Casa, tá aí, não tá? Casa é isso. Se eu te der a palavra, o vocábulo casar. Se eu te falar o vocábulo casar, é a mesma coisa que casa? Não. Nós temos aqui uma terminação que modificou, que alterou o elemento.
né? Então, quando eu falo em casar, eu estou falando, né? Quando é casar, estou falando do homem, mulher, segundo prega, conceito, né? Tá aí. Então, observa que casa e observa que casar modificou completamente a terminação. Então, quando eu falo casa, eu falo um nome. Quando eu falo casar, eu falo um verbo. Então, o que é desinência? Desinência é o que me faz reconhecer se a palavra. O desinência me faz reconhecer se a palavra é um nome ou é um verbo. O que é nome? Tudo aquilo que designa o termo. O que é verbo? Tudo aquilo que gera movimento. Tudo que movimenta, que atua, que circula. Tá bom? Então, vamos colocar aquela frasezinha com que eu comecei a aula, né? Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Eu tenho um homônimo, homo, igual, ônimo, nome. Olha, mesmo som, mesma escrita, mas significado diferente. Quem casa, quer casa. Quem casa, do verbo casar, quer casa. Casa é um substantivo comum, né? Casa, que é residência, moradia. É a desinência que me faz reconhecer isso. É a desinência da palavra que me faz reconhecer se é um nome ou se é um verbo. Se eu escrevo, por exemplo, eu né? Que palavra é essa aqui, por exemplo? Eu do café. Eu simpatizo com o aroma do café, que no caso, né? Então eu tenho aqui, eu gosto do gosto do café. Eu já tenho um homógrafo. Homógrafo, mesma escrita, sons diferentes. Então, esse som caracteriza verbo. E esse som caracteriza nome. Ficou claro, gente? Está claro? Então, quem faz casamento quer casa, moradia, né? Quem casamento tem moradia. Essa é a regra. Entenderam? Então, desinência é a terminação da palavra para dizer se é nome ou verbo. Pessoal, muito fácil, muito simples. Então, vamos dizer desinência nominal. Desinência nominal. Qual que é o tema de nominal? Nome, né? Cadê o é? Não tem, então, desinência nominal é nome. Então, eu tenho a desinência nominal em gênero. Quando se trata de nome, eu tenho gênero. Por exemplo, menino, menina. Menino, menina. Pessoal, onde que está o gênero aqui? Perdão.
Onde que está a desinência na palavra menino, menina? Está aqui, ó. A desinência é a terminação, né? Se eu falo, por exemplo, rapaz, né? Qual que é o feminino de rapaz? Moça. Então aqui eu tenho não mais uma desinência, mas uma flexão de gênero. Então o que é gênero? Gênero é masculino e feminino. Vai acontecer nisso aqui. Na palavra do mesmo radical, que nós chamamos de desinência regular e de radicais diferentes. Flexão nominal em gênero, em número, porque a palavra flexiona em número. Se eu falo, por exemplo, menino, meninos, menina, meninas. Olha a flexão em número. Então, o nome disso aqui é desinência. Desinência que determina isso aqui. Eu falo, por exemplo, rapazes, moças, né? Rapazes, moças. Então, designativo, flexão de número. O que é flexão de número? Singular, plural. Tá bom? Para os radicais regulares, acrescenta o S. Radicais regulares, acrescenta o S. Radicais irregulares, acrescenta a regra, aplica a regra. Palavras terminadas em R e Z faz o plural com ES. Palavras terminadas em vogais acrescenta o S. Segue a regra. E a flexão gênero, número e a flexão em grau. Flexão em grau. Na flexão em grau, eu vou escrever aqui para vocês o grau aumentativo, o grau diminutivo e o grau normal, que é as famosas pegadinhas do concurso. O grau normal é uma pegadinha. Então, para o aumentativo de menino, de rapaz e de moça, né? O aumentativo de menino é meninão, de menina, meninona, de rapaz, rapagão, rapagão, e de moça, moçoila, né? De moça, moçoila, de rapaz, rapagão. Então, olha a desinência de grau, aumentativo, certo? Terminação da palavra. O diminutivo de menino, de rapaz e de moça, né? O diminutivo de menino é menininho ou menininha, de rapaz, rapazinho, ou rapagote, né? Ou rapagote. E de moça, mocinha.
né? Então, gente, aumentativo, diminutivo. Agora vamos ver o grau. Quanto ao grau, nós temos o grau normal. O que é o grau normal? Por exemplo, aquele menininho é lindo. Aquela menininha é linda. Tá bom? Será que esse menininho aqui é porque ele é pequenininho? Tá? Aquele menininho, vamos fazer melhor, vamos explicar melhor para vocês entenderem mesmo. Vamos para cá. Então, o grau normal, para vocês entenderem o que é o grau normal. Então, vamos colocar assim: aquela criancinha de 50 anos. Aquela criancinha de 50 anos. Aquela mocinha de 60 anos. Pessoal, então você vai perceber que o grau normal, ele tem uma característica afetiva. Afetiva. Então, para uma característica afetiva, eu falo, por exemplo, minha mãezinha, meu paizão. Observe que quando eu falo minha mãezinha, ela é um anã? Ela é um anã? Paizão, ele tem 3 metros de altura? Beleza? Então é uma questão afetiva, amorosa, né? Amorosa, ó. Na questão afetiva, questão do amor, minha mãezinha, meu paizão, tá bem? Temos a ironia. A ironia, eu falo, por exemplo, é uma criancinha de 18 anos, esse rapaz. É uma criancinha de 18 anos, esse rapaz. Quando eu falo é uma criancinha de 18 anos, esse rapaz, eu tenho a ideia no inha aqui da ironia. Porque se ele tem 18 anos, ele já é maior de idade, ele não é mais criança. Ele é um rapaz. E por que eu caracterizo ironia? Porque ele está sendo infantil na atitude. Perfeito? Existe o grau aumentativo, menininho, né? Uma criancinha, novinha, nenenzinho. Existe o grau irônico. Que gracinha, chegou atrasado, né? Que bonitinho, chegou atrasado. Então, eu tenho no grau normal muitas palavras da língua portuguesa. Por exemplo, eu cheguei em frente ao portão. Eu cheguei em frente ao portão. A ideia que eu tenho de palavra terminada em ão é que é tudo grande. É tudo grande. Quando a gente vai à cidade do interior, cujas casas são de muros baixos,
A gente não fala portão, a gente fala portãozinho, é nosso isso. Mas eu também posso tranquilamente chamar de portão, tranquilo, é um portão, né? Eu pergunto, onde é a sua loja? Você vai e fala assim, não, vou te dar meu cartão. Quando pensa em me dar um cartão, pressupõe que vai tirar uma cartolina do bolso, né? Você tira um papel pequenininho. Então, existem muitas palavras na nossa língua portuguesa, cuja terminação dela caracteriza o grau normal da coisa. Perfeito? Caracteriza o grau normal da coisa. Aí eu vou lidar com a ideia de que eu preciso. Então, desinência nominal. Desinência nominal é a flexão da palavra. Desinência nominal flexiona em gênero, número e grau. As palavras da língua portuguesa, né? O substantivo, o adjetivo, eles concordam em gênero, número e grau. Tá bem? Então, quando você fala, por exemplo, nós pegamos um bandidinho. Nós pegamos um bandidinho. Quando fala bandidinho é porque ele estava roubando galinha. Não é assim? Você não fala bandidinho para um assaltante de banco. Estou me referindo não à depreciação humana, mas à linguagem de comum acordo, né? A ideia da questão. Então, desinência é a terminação da palavra, do vocábulo. Eu tenho a desinência nominal e temos a desinência verbal. Desinência verbal. Vamos lembrar de novo? A palavra é nome, a palavra é verbo. Sempre que eu for trabalhar a classificação do vocábulo da língua portuguesa, é um nome ou é um verbo? Sempre. Na desinência verbal, nós já não temos mais a flexão. Já não temos a flexão. Nós já temos a conjugação. Quando se trata de nomes, flexão. Masculino, feminino, singular, plural, aumentativo, diminutivo, normal. Quando se trata de verbo, nós já temos que pensar na conjugação em modo. Quanto ao modo, são dois. O modo impessoal, estou falando de desinência, estou falando de terminação. No modo impessoal, eu tenho o infinitivo, eu tenho o particípio, e tenho o gerúndio. Repetindo. Desinência verbal é a terminação do verbo. Eu tenho a conjugação em modo. O modo impessoal é quando o verbo estiver no infinitivo. Para estar no infinitivo, ele vai terminar em ar, ir. Lembra das vogais temáticas? Então, os verbos vão terminar em ar, ir. Se eu falo, por exemplo, vou passar nesta prova. Vou passar nesta prova. Vou é verbo? É. Mas não tem aqui. Então, vou passar. Aqui, ó. Então, qual é a desinência do verbo passar? Infinitivo, porque terminou em ar. Qual é a desinência do verbo vou? Vamos ver agora. Particípio é quando o verbo termina em ado, ido ou a, ó. Termina em ado, ido. A porta está, eu chego, entro e faço assim e passo a chave. Eu fechei a porta.
Quando eu fecho a porta está fechada. A porta está fechada. Terminação. Qual que é a desinência de fechada? Particípio. Terminou em ada, né? Eu vou lá, alguém toca o interfone, eu vou lá e abro a porta. Eu abro a porta. Eu vou deixar a porta aberta. Aberta. Qual é a desinência do verbo aberta? Desinência, particípio, a. Particípio regular, a do ido. Particípio irregular, o a. Matéria bem para frente, mas já vamos dando força. E no gerúndio, gerúndio é a terminação NDO. Terminação NDO. Falando sério, falando sério. Falando é do verbo falar. Qual que é a desinência de falando? Gerúndio, porque terminou em NDO. Certo? Então, o que é desinência? Terminação da palavra. Eu vou lá, olho a terminação dela. Ué, professor, não é meio que sufixo? Calma. A resposta é não. Sufixo modifica a palavra. Sufixo modifica a palavra. Desinência classifica a palavra. Classifica em nome ou verbo. Beleza? O modo pessoal, impessoal e o modo pessoal. Tá bem? No modo pessoal, nós temos o indicativo, nós temos o subjuntivo e temos o imperativo. Certo? No modo pessoal, o indicativo, subjuntivo e imperativo. No modo impessoal, infinitivo, particípio e gerúndio. Se eu falo para você, vou viajar, na frase, vou viajar, eu tenho dois verbos. Qual que é a desinência de viajar? A desinência é infinitivo. Terminou em ar. Aqui, ó. Ele é impessoal, ar. E do voo? Do voo, eu pergunto para você. Modo indicativo. Certeza. Modo subjuntivo. Dúvida. Ou hipótese. Concurso gosta disso. Opa. Né? Modelo hipotético é dúvida ou hipótese. E imperativo é ordem. O imperativo é ordem. Então, se eu falo vou viajar, vou, certeza, dúvida ou ordem? Aí você me fala, vou viajar, certeza. Se é certeza, qual que é a desinência do vou? Modo pessoal indicativo. Modo pessoal indicativo. Então, a desinência verbal em modo é impessoal e pessoal. Para o modo impessoal, é quando não é conjugado, né? Não é conjugado, vamos colocar melhor para não ter confusão, não está conjugado. Ele está na maneira primitiva dele. Não tem sujeito. O modo impessoal não tem sujeito. Se eu falo vou viajar, quem viajar? Aí você fala eu. Aí eu falo eu viajar amanhã. Eu viajar ano passado? Não tem. Beleza? Modo pessoal. No modo pessoal, tem que estar conjugado. É lei. E ele tem sujeito.
Então, o modo pessoal tem sujeito. Vou viajar. Quem vou? Eu. Quem vou? Eu. Né? Ontem, hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã. Senão seria viajei ontem, viajo hoje, vou viajar amanhã. Ou viajarei amanhã. Tá aí. Desinência de modo. Desinência de tempo. Na desinência de tempo, nós temos os 3 tempos verbais, que é o presente, que é o pretérito e que é o futuro. Certo? Presente, pretérito, futuro. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Lembrando que isso aqui vai ficar em segundo plano para nós. Futuro perfeito, pretérito perfeito, perfeito mais perfeito vai ficar em segundo plano. E o futuro, presente e pretérito também em segundo plano. Eu tenho que saber presente, pretérito e futuro. Se eu digo para vocês, vou viajar, o modo é pessoal, para o verbo vou, repetindo a tese, né? Vamos colocar aqui, olha, a seguinte frase. Vou resolver as questões. Quando eu falo nisso, cadê os verbos? O verbo é vou. Quem vou? Eu. Ontem, hoje ou amanhã? Amanhã. Né? Quem resolver? A terminação resolver. Não tem jeito. Então, ele é infinitivo. Certo? Então, vou, primeira pessoa, singular, futuro do presente. Resolver, só infinitivo, porque ele não é conjugado e não tem sujeito. Fechou aqui. Só isso. Né? Tempo, presente, pretérito, futuro. Não quero saber se é futuro, presente, futuro, pretérito, só isso. A frase vou resolver é amanhã e tal. Então, modo, tempo, número. Quanto ao número, é a mesma coisa de todos os vocábulos, singular e plural. Então, número. Singular, plural. Vou, vamos. E pessoa. E pessoa. As pessoas do verbo são primeira, segunda e terceira. Cuidado com a pegadinha da prova. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós, você, vocês. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Não. Não. Primeira pessoa, quem fala. Quem fala, quem faz. Eu vou resolver questões. Segunda pessoa, com quem se fala. Então, eu, nós falamos com você, com vocês. Eu falo com você, com vocês.
Terceira pessoa, sobre o que, quem se fala, né? Sobre o que, sobre quem se fala. Então a primeira pessoa não é eu, nós, tu, vós, eles, ela. Não. Pessoas é quem fala, com quem se fala e sobre quem. Agora eu posso representar que quem fala sou eu, somos nós, porque isso aqui realmente na língua portuguesa são pronomes e não pessoas, com tu, vós, você, vocês. Lembrando que tu e vós é formal, você, vocês, informal. E sobre quem? Sobre ele, sobre eles, né? Ela, elas também. Então, gente, todo verbo, toda desinência verbal, ele vai me dar o modo, o tempo, toda desinência. O modo, o tempo, a pessoa e o número do verbo. Então, se eu dissesse, por exemplo, cantássemos. Cantássemos. Cantássemos é nome ou é verbo? É um verbo, que é do verbo cantar. Cantar, qual que é o radical? Cante. Cante é o radical. É a raiz. Menor parte da palavra. Lembra? Letra A do nosso trabalho. Letra B, vogal temática. Cantasse, vem do verbo cantar. Do verbo cantar, é cantar. Se canta, o A é a vogal temática. O A é a vogal temática. O se, vamos falar aqui de modo, tempo, porque a desinência, ó, tirado o tema, lembra? O que é tema? Tema é o radical mais a vogal. No caso de verbo, radical mais vogal temática. No caso de nome, radical mais desinência. Então eu recorro a isso. Ou afixos, né? Dependendo. Então nós temos o tema, radical mais vogal temática, sobrou desinência, que é modo, tempo, número e pessoa. Não é difícil, pessoal, não é difícil. Cantássemos, quem cantássemos? Nós. Quando tem sujeito, é modo pessoal. Porque quem canta somos nós, né? Cantássemos ontem, hoje ou amanhã? Nós cantássemos. Nós, então é quando, é se nós cantássemos. Cantamos? Não. Está no tempo, modo subjuntivo. Terminação em si é pretérito. Como eu disse, é outro assunto para depois. Pretérito imperfeito. Cantássemos, eu ou nós? Nós, então número plural. Pessoa, quem cantássemos? Nós. Então, primeira pessoa, quem fala. Certo? Não é difícil, estou teorizando. Vou pôr na prática e você vai entender que é muito tranquilo. Tá? Desinência está aqui.
fizeram um policiamento ostensivo. Fizeram um policiamento ostensivo, forte. Policiamento é o vocábulo com que nós vamos trabalhar. Policiamento vem de qual palavra? Polícia. Polícia está aqui. Polícia é o tema. Policiamento é nome ou verbo? Nome. Quando é nome, desinência. Desinência de nome. Quando a desinência é nominal, é gênero, número e grau. Policiamento vem de polícia, que é o tema, sobrou mento. Mento, né? O que é policiamento? Superlativo, derivação. Então, no caso aqui, nós temos um sufixo. Mento, sufixo. Masculino, por causa do o. Singular, por causa do o. Não foram policiamentos, foi policiamento. Não existe policiamenta. Quando não existe policiamenta, a desinência é zero, né? Não tem flexão de gênero, mas tem flexão de número, mas não tem flexão de grau. Nesse caso, então, desinência zero, considerando masculino e feminino e singular, masculino e singular, mas não considera grau. Simples assim. Ó, masculino singular. Policiamento masculino singular. Deu certinho. Desinência é isso, é a terminação da palavra. Bacana? Luiz comprou uma Luiz comprou um livro. Luiz comprou um livro. Aqui eu tenho comprou e aqui eu tenho livro. Comprou é nome ou é verbo? Nome. Comprou, qual que é o tema? Tema vem de qual palavra? Comprar. Comprar. Qual que é o radical de comprar? Compre. Compre é o radical. É a raiz. O A é vogal temática, que vem do verbo comprar. Vogal temática, que é o, ou. Então ele não tem vogal temática. Não tem. O ou, esse ou é desinência. O ou é desinência. Modo, tempo, número, pessoa. Gente, é muito tranquilo mesmo. Comprou, está conjugado ou não? Está. Então, comprou é pessoal. Comprou é pessoal, porque está conjugado. Eu tenho modo impessoal e pessoal. Comprou ontem, hoje ou amanhã? Ontem. Então está no pretérito.
Quem comprou? Ele. Ele é singular. E ele, primeira, segunda e terceira. Luiz não sou eu. Luiz é ele. Primeira, eu, segunda, tu, terceiro, ele. Então, pessoa, terceira pessoa. Simples assim. Só essa terminação me caracterizou isso. A palavra livro, vamos falar da palavra livrinho? Vamos comprar um livrinho, tá? Um livrinho chato. Comprou um livrinho chato. Por quê? Porque eu vou colocar o chato. Para o livrinho ficar depreciativo. O livrinho ficar depreciativo. Não quer dizer um tamanho de livro. É um livro chato. Então, livrinho vem da palavra, qual que é o tema? O tema é livro. Certo? Eu tenho vi. Então, o radical é livre. Raiz radical. O I não é vogal temática, porque não existe vogal temática em nome, só em verbo. Então esse inho é desinência, porque não modificou a palavra livro, manteve a palavra livro, é desinência. Quando muda, né? Quando muda, que é. Então, livrinho, masculino. Livrinho, singular. Livrinho, diminutivo? Não. Grau, normal, porém depreciativo. Gente, isso é desinência, verbo nominal. É a desinência que me ensina concordância nominal. Concordância verbal é desinência que me ensina. F. Consoante ou vogal de ligação. Consoante ou vogal de ligação. Pessoal, existem palavras que para eu formar a flexão dela, né? Então, consoante ou vogal de ligação acontecem apenas em oxítonas ou monossílabos, tá? Apenas em palavras oxítonas ou monossílabos. Consoante e ou vogal de ligação acontece aqui. Então eu te dou uma palavra oxítona. Brasil. Presta atenção. Eu te dou uma palavra monossílabo. Chá. Tá? Qual a diferença de Brasil e chá? É que Brasil termina em consoante. E chá termina em vogal. Simples assim. Para eu ter uma derivação da palavra Brasil, eu vou precisar do Então eu tenho a palavra brasileiro. Brasileiro. Se eu não colocar o vai ficar brasileiro. Brasileiro. Então, consoante mais vogal de ligação. Olha tanto que é simples. Se a palavra termina em consoante, ela pede uma vogal de ligação.
Se a palavra termina em vogal, chá. Chá. Qual que é o diminutivo de chá? Chazinho. Eu vou precisar de uma, né? Então, se a palavra termina em vogal, eu preciso de uma consoante de ligação. Muito simples. Certo? Se a palavra termina em vogal, em consoante, você traz uma água para mim, produção? Uma aguinha? Se a palavra termina em consoante, vogal de ligação. Se termina em vogal, consoante de ligação. Então, se eu falo, por exemplo, gostaria de um cafezinho agora, né? Na palavra cafezinho, eu vou buscar o tema. Sempre que nós formos resolver questões, nós vamos perguntar de onde vem a palavra. Vem de café. Então tá aqui o tema, né? O tema. Certo? O que vai ser o zinho? Zinho é desinência de nome. Desinência nominal, beleza? Desinência nominal, diminutivo. Desinência nominal, singular. Desinência nominal, masculino. Cafezinho, diminutivo, singular, masculino. Beleza. Letra Z. Letra Z. Terminou em vogal. Consoante de ligação. O concurso sempre colocará para você a palavra e simultâneo a ela, ele vai destacar o elemento que quer que você trabalhe. Certinho? É simples assim. Obrigado. Então nós temos aqui os elementos da palavra. Sobre os elementos da palavra, nos elementos da palavra, o que nós estudamos hoje? Nós estudamos raiz ou radical, né? Raiz ou radical, que é a menor parte da palavra. Gente, a menor parte da palavra é o fonema. A menor parte da palavra é o fonema, porque eu analiso letra por letra. A menor parte da palavra é o fonema. A menor parte do grafema, grafema vem de grafo, grafo é escrita, a menor parte da palavra escrita é o radical. Então, nós temos palavras, desde que não sejam oxítonos e monossílabos, todas as palavras vão ter origens, vão ter bases, e vão ter também suas derivações, suas transformações. Por isso que nós chegamos a 650 mil palavras na língua portuguesa. 650 mil palavras. A língua que mais tem palavra no mundo é a nossa. Porque eu te dou uma palavra e você constrói um universo de vocábulos a partir dela. Então, primeira parte que nós vimos hoje foi raiz, foi o radical. Então, por exemplo, policial tem como radical polícia.
raiz, né? Policial, tá vendo? É oxítono, né? É oxítono, polícia. Mas eu tenho a terminação L. Policiamento, policiando, e aí vai construindo o universo. Mas a menor parte da palavra, vamos colocar policiamento, né? Vem de polícia, tá bom? O radical, a raiz é polícia. Se eu falar policiando, nós vamos ter também o radical, a raiz, polícia. Aqui nós temos sufixo e aqui nós temos desinência. Mas menor parte da palavra é essa, é a base. Nós falamos de vogal temática. Nós falamos de vogal temática. Sobre vogal temática, somente nos verbos, apenas nos verbos. Então nós temos o verbo computar, prender, pedir. Tá bem? A vogal temática é quando eu te dou o tema, tiro o R. Eu te dou o tema, tiro o R. Eu te dou o tema, tiro o R. Então as vogais temáticas são as vogais temáticas A, E, I, né? Nos verbos. Vamos tirar aqui para não confundir. Nós vimos hoje o tema. Beleza? Então, tema é a palavra. Tema é a palavra. Se eu falo despreocupado, tem o tema preocupa. Despreocupado, tem o tema preocupa. Né? Tema é sobre o que fala o trabalho. Letra D. Nós falamos de afixos. Afixos são modificadores, né? Na palavra despreocupado, nós temos o tema. Nós temos o tema e temos o... Não, aqui no caso não dá porque é verbo, né? É verbo. Nós vamos pegar um nome. A deslealdade que acontece no mundo. Então, o tema é leal. O tema é leal. Aqui nós temos o prefixo e aqui nós temos o sufixo. Então, afixos é o pré e o suf. A, B, C, D, E. Em A, B, C, D, E,
Nos afixos nós tivemos a desinência. Desinência nominal, quando é carga e cargo, né? Para lembrar que nós temos gênero, nós temos pequenino, para lembrar do grau, e temos policiais, para lembrarmos do número. Falamos da desinência verbal. Na desinência verbal, eu te dou a palavra prendeu. Em prendeu, nós temos indicativo, porque é certeza. Nós temos primeira pessoa, nós temos pretérito, singular e modo temporal, número pessoal, está aqui. Né? E fechamos letra F com a consoante ou vogal de ligação. Na desinência verbal, né, prendeu, certeza, eu, ele, né, terceira pessoa, ontem, um sozinho. Consoante vogal de ligação, sofá é o tema, zinho é o grau, e o Z, consoante de ligação. Brasil é o tema, iro é desinência de grau, né? E o E, vogal de ligação. Certinho? E temos a primeira parte da formação de palavras, da morfologia, né? Já registrado. E agora, resoluções de questões para fechar.